Boa tarde. Bom, nós estamos aqui, como anunciado, como divulgado, recebendo o professor Francisco Alto Filho e o professor Nilton Albuquerque para uma discussão, para um bate-papo sobre, enfim, o processo ou os processos jurídicos contra o Lula, em que o Lula figura, o presidente Lula figura como réu. E a gente quer bater um papo sobre os aspectos jurídicos, sobre os aspectos políticos, tantos aspectos políticos presentes agora, como as consequências políticas possíveis, né? Qual o significado político desses processos, certo? Alto livre docente em filosofia, professor da Universidade Estadual do Ceará, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, militante socialista histórico no estado do Ceará, fundador da Frente Sindical, um dos fundadores da CUT, né? E meu ex-professor, meu colega de colegiado agora, me dá uma alegria imensa, duplamente, ser colega dele e tê-lo aqui no nosso bate-papo de hoje. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a cordialidade. O professor Nilton... Fico muito feliz de estar junto com o companheiro Nilton, que é um dos mais importantes intelectuais brasileiros da atualidade e da geração de vocês, né? Então, Nilton, uma alegria estar com você aqui. Bom, então o Nilton é professor, ele é doutor em Direito, mestre doutor em Direito, professor da Universidade Federal de Ceará e da Universidade de Fortaleza, também um militante socialista, um militante do Partido dos Trabalhadores, né? E, bom, e a gente vai fazer aqui aquela mesma experiência, né? Uma reflexão ao mesmo tempo filosófica diante de questões do real. O que a gente combinou é que a gente ia conversar sobre os aspectos jurídicos e políticos, né? A gente conversaria pelos políticos ou pelos jurídicos, ou não tem essa separação? Porque o jurídico... Bom, o Nilton é o nosso convidado, então é regra da boa etiqueta e da receptividade dos cearenses que nós todos somos, que se dê a palavra ao visitante em primeiro lugar. E eu estou curioso para ouvir o Nilton, porque sei que ele faz parte de uma corrente de juristas no Brasil que, antes de ser jurista, são militantes socialistas, democráticos, e são juristas que defendem o garantismo e não o punitivismo. E eu gostaria, Nilton, que nós pudéssemos começar, se você concordar, por favor, fazendo uma análise, né, da posição do judiciário brasileiro, né, em relação não só à questão do Lula, que é a mais importante questão jurídica e política do momento, mas também em relação ao comportamento judiciário desde o golpe, né, do ano passado. De 16. Do ano atrasado, exatamente, 16, nós estamos em janeiro de 2018. Né? E que tipo de subversão, né, se nós podemos usar a expressão lá do Engels, né, quando criticou Dürer, a subversão da ciência pelo senhor Dürer, então a subversão do direito por estes golpistas, né, do punitivismo jurídico, né? Como é que vocês, os juristas que são garantistas e democráticos, e democratas, estão examinando? Depois eu posso fazer algum tipo de consideração política e dar um espetáculo, que eu sou leitor do Nilton, leitor do Monte Alverne, leitor do Lênio Streck, né, e dos juristas marxistas brasileiros, que Checo Pachucano, mas sou leitor. Eu posso também dizer alguma coisa, mas eu quero ouvir mais o Nilton e depois dizer alguma coisa da política. Bom, inicialmente saudar, com grande satisfação de atender ao convite feito pelo João, né, que somos camaradas de muito tempo, né, desde o século passado. Desde o século passado. Desde os 80 do século passado. Na minha particular alegria de estar aqui com o Alto, né, que se caracteriza, entre outras coisas, pela generosidade, pela elogio, né, sem dúvida é um dos nossos grandes intelectuais brasileiros, uma figura histórica na esquerda brasileira, né,
latino-americana. Bom, o quadro que nós vivemos é um quadro digamos assim, de subversão dos de cima, né? De fato, o Brasil nunca se notabilizou, do ponto de vista jurídico, principalmente as nossas classes dominantes, por serem muito respeitosas ao direito. A história brasileira é uma história repleta de golpes, de intervenções, de sopro na mesa. Então, nós estamos vendo apenas mais um capítulo disso, só que talvez com alguns elementos, digamos, inovadores, podemos assim dizer. Na verdade, como eu disse, há algum tempo que a gente vê, por exemplo, uma clivagem muito nítida. No dia a dia, quem observa a realidade cotidiana dos trabalhadores sabe que o Estado de Direito é mais para as classes dominantes do que para as classes dominadas. Todos os dias toque de recolher na serrinha, na periferia, policiais entram nas casas sem mandados. Quer dizer, então, na verdade, o arbítrio é o cotidiano. Como dizia Walter Benjamin, o estado de exceção é permanente no capitalismo, especialmente no capitalismo periférico como o nosso, que não assimilou os padrões civilizatórios dos centros. Pode dizer que os centros tiveram esse padrão, mas tiveram bem mais do que nós. Então, eu diria que a gente, de maneira geral, no direito, extrema separa o chamado Estado polícia, o policial e o Estado de Direitos. Mas, na verdade, o capitalista é sempre uma miscelânea disso. Ele tem algo de Estado de Direito, nos momentos em que isso foi exigido, tanto pela burguesia, no seu processo de transição para a modernidade, que precisou da lei, da legalidade como fio de prumo para evitar qualquer tipo de atentado ou constrangimento à propriedade privada sacrossanta, e também como exigência dos trabalhadores em função das suas conquistas, inclusive no caso dos direitos civis, porque uma das grandes mentiras que se diz é que os direitos civis sempre existiram, que só depois conquistou os direitos sociais. Os direitos civis existiram para a burguesia. Mesmo o direito civil, ele não se generalizou para a parte de baixo. Então, a característica do Brasil é uma característica de sempre ter sido marcado pela essa perenidade do arbítrio. Só que agora nós estamos vendo algo novo. Quer dizer, que é até curioso, porque eu vivi numa geração, o Alto e o João também acompanharam, no processo constituinte, em que se procurava aproximar o direito da moralidade como uma forma de combater as injustiças. Sob certo sentido, às vezes, até na esquerda nós caímos nessa. Isso. Um fundamento ético, eticista. Eticista, e um fundamento, às vezes, até de uma certa capitulação diante das instituições. Porque, por exemplo, um dos grandes problemas que nós estamos padecendo é da ação da Polícia Federal. E os nossos governos, digamos assim, últimos reforçaram muito a aparelhagem da Polícia Federal. E um dos aspectos que a gente vê da criminalização, das agências de criminalização, o Safarone fala disso, não é só o judiciário, é o guarda que na ponta, de fato, opera seletivamente quem é que ele vai aplicar a lei ou não. Porque não dá para aplicar para todo mundo. Você diz o seguinte, que tem algo novo. Porque me parece que tem algo novo mesmo. Eu queria ver assim, o que a gente consideraria aqui como algo novo. Bom, porque que na democracia burguesa, mesmo a que funciona institucionalmente, a maior sensibilidade às pressões sociais e às conquistas sociais, a luta de classes, dos trabalhadores e tal, mesmo que na democracia burguesa haja, digamos assim, uma perenidade do arbítrio para os de baixo, O Pachucani diz que a ditadura de classe se dá não pelo direito constitucional, mas pelo direito penal cotidiano. Em que medida, o que há de novo? Eu perguntaria para os dois. O que há de novo, de modo que a gente não diga que não faça diferença serem suspensas ou não determinadas garantias, posto que o próprio da democracia burguesa, mesmo a mais avançada, a ditadura de classe, a violência de classe, o arbítrio para os de baixo. Quer dizer, não mudaria nada para os de baixo. O que mudaria para os de baixo? O que esse de novo
e o que ele significaria do ponto de vista dos de baixo. Deixa eu ajudar. O Newton vai falar o que há de novo na subversão das normas, certo? Mas para que isso fique bem claro, para quem não é do ramo do direito, né, e das ciências sociais, é preciso dizer o seguinte, mesmo que a democracia burguesa seja instável, seja limitante, ou como já dizia Marx e Engels, num livrinho que escreveram em 1848, publicaram em 48, escreveram em 47, publicaram em 48, Manifesto do Partido Comunista. Nesse livro, Marx e Engels, que eram jovens ainda, tinham 28 ou 30 anos, eles escreveram uma frase que é uma verdade permanente. No capitalismo, tudo que é sólido desmancha no ar. Mesmo que seja assim, é preciso entender que quando há a democracia política, a democracia representativa, o que isso significa? É que a classe dominante domina, é que os governos, o Estado burguês reprime, mas tudo com base nas normas legais aprovadas pelo parlamento. Você tem uma Constituição e você tem um conjunto de leis, Código Civil, Código Penal, Código Comercial, etc, etc. Então, num momento em que prevalece a democracia parlamentar burguesa, nós todos, os que estão em cima, nós que estamos no meio e os que estão embaixo, sabem que a ação do Estado se dá com base nas regras jurídicas. Isso é que é o comum quando prevalece a democracia burguesa parlamentar. E isto no momento em que há normalidade na sociedade. Então, nós fomos vítimas de um golpe, não é? Um golpe parlamentar, midiático, judiciário, empresarial, não é? Multinacional, que tem o dedo do imperialismo americano neste golpe, via Lava Jato, principalmente, mas via também meios de comunicação e via movimentos financiados via internet, né, por essas fundações dos capitalistas, dos grandes capitalistas americanos, mas nós tínhamos um conjunto de normas, uma Constituição e um conjunto de leis, sejam leis civis, sejam leis penais, que eram aplicadas regularmente. Então, o novo... Embora isso não eliminasse um arbítrio cotidiano contra as classes subalternas. Sim, mas mesmo nas classes subalternas, quando essa norma era quebrada e denunciada, por exemplo, pela Defensoria Pública ou por uma imprensa que existia, que hoje o Brasil não tem mais imprensa, eu vou refletir sobre isso aqui com vocês, então as normas funcionavam. Mais do que o Newton ia iniciando, e eu estou preparando essa plataforma para que você volte à questão do novo, a algo novo, né, no terreno jurídico, né? Eu acho que o novo é porque, antigamente, quando nós tínhamos ditaduras, né, quando se interrompia, se quebrava o Estado de Direito, nós tínhamos geralmente um golpe dado pelas Forças Armadas, os núcleos mais repressivos do Estado, e agora introduz-se a centralidade. Porque o microfone, às vezes, não capta. Hoje introduz-se a centralidade da toga, né? Quer dizer, do Judiciário. O Judiciário assumiu um protagonismo. Quer dizer, eu tentei tabular uma relação com o senhor no seguinte sentido, porque como se houve uma ênfase muito grande na moralidade, a nossa Constituição foi uma Constituição do chamado principiologismo jurídico, constitucional. Então, ela deu muito espaço para interpretações inovadoras e do ponto de vista moral, ou seja, o caráter decisionista da decisão. Então, o que nós estamos vendo com a crise que a burguesia passou de direção, né, combinado com a crise econômica, com a crise social, foi um deslocamento do poder não mais para o parlamento, não mais para o exército, que funcionava como o principal instrumento da hegemonia burguesa brasileira, mas para o judiciário. Né? E aí eu conecto com as reflexões que o nosso grande Albuquerque Rocha fazia sobre o judiciário, que mostra que o judiciário é o poder mais impermeável que tem para a pressão dos de baixo. Né? Não só pela sua investidura, pela forma de recrutamento dos seus membros, na sua relação externa com a sociedade, mas na sua relação interna. O judiciário funciona autocraticamente também em relação às cúpulas
face aos juízes monocráticos. Exceção do Moro, porque o Moro virou juiz universal, né? Houve uma operação assim, muito esquisita, muito estrambótica de transformá-lo no juiz universal nas questões de moralidade. Ele não poderia ser. Por exemplo, o Lula nunca poderia estar submetido a um processo em Curitiba. Seu domicílio é em São Paulo e a conexão com a Petrobras, que aliás é empresa privada, né? É empresa mista, não poderia se estender ao Lula. Então é um processo cheio de arbitrariedades, mas que só justifica porque houve uma operação que foi feita por cima. As cúpulas judiciais são protagonistas, estão no controle do golpe junto com a mídia. Eu diria que são os dois atores centrais, claro que é o poder da burguesia por trás sempre, sim. Né? Mas os dois grandes atores políticos dessa trama sem dúvida nenhuma, o Judiciário, tendo na frente o Supremo Tribunal Federal, né? Um misto de covardia e de capitulação dentro da mídia, mas também porque são extremamente conservadores, né? E, obviamente, teve entrada do poder econômico, mas nós não podemos retirar essa dimensão ativa que o Judiciário e que as cúpulas cumpriram. E que vão continuar cumprindo. Eu me espanto muito, eu vejo colegas, eu participei de alguns atos setores do direito, o pessoal ainda esperando que saia algo do Supremo Tribunal Federal, que a nossa salvação vai ser isso. Quer dizer, quem é que poderia se surpreender com a decisão do TRF? Aquele mesmo TRF que chancelou, por exemplo, aquela decisão de que o Moro tinha poderes excepcionais. Ele não se submetia à legalidade. O Tribunal Regional da 4ª Região disse isso expressamente. Eu acho que vocês devem lembrar isso, daquele momento em que, inclusive... Ele liberou o estado de exceção. Ele adiou fora da lei, grampeando o presidente da República, quando não poderia, divulgando fartamente. E grampeando os advogados de defesa. Os advogados de defesa. 25 advogados de defesa do E mais, operando tortura, porque o que me faz o conceito de tortura, do ponto de vista jurídico, não é só tortura física, tortura também psíquica, né? Através das chamadas digamos, prisões para investigação. Ele mantém as pessoas durante anos. E com ameaça aos familiares dos presos. Isso. Coisa que fazia o nazismo. E aqui a ditadura fez, prendia a gente, né? Não. Eu digo a gente, e antes prendia antes o pai, a nazismo, mãe, o irmão, a mulher, o filho. Né? Antes do nazismo fazer de modo abundante, né, já o processo Kiel fez isso. Né? Quer dizer, os suspeitos, o modo com que os revolucionários bolcheviques admitiam sua culpa era mediante um suposto acordo que os familiares estariam... Isso. Então, quer dizer, a perspectiva do crime de autor. É uma técnica totalitária, digamos assim, que vem do stalinismo, né, dos primeiros processos de Moscou, 34, 35 ali, para... Aqui já encontra um apurador no Carl Smith. Não, eles são contemporâneos, tanto a repressão stalinista na União Soviética e no leste europeu, como o totalitarismo nazista, são contemporâneos, porque o Hitler tomou poder em 33. O primeiro processo de Moscou é 35. E o Mussolini é em 22. Tomou poder em 22 na Itália. Então, os fascistas são precedentes nisso, né? Nessa forma de perseguir os inimigos, isso, né? Como você citou o Carl Schmitt, os inimigos, né? É um juízo potestativo, né? Você pega um autor como Luigi Ferrajoli, que é o grande garantista italiano vivo hoje, né? Que tem inclusive denunciado amplamente. Você tem a presunção de inocência, não existe. A inversão do ônus da prova, que é uma garantia de extrema importância, né? A ampla defesa, quer dizer, e aquela mínima empatia que o Ferrajoli menciona que o julgador deve ter com quem ele julga. Né? Quer dizer, que não é o punitivismo. Essa tendência das penas. E no direito penal, você não pode fazer ilação, você não pode fazer interpretação, você não pode fazer dedução, você não pode fazer dedução, a não ser que seja para favorecer o réu. Né? Foi dúvida pro réu. E foi tudo o contrário. Né? Aliás, eles usam o senhor Sérgio Moro apela explicitamente com indúbio pro societatis, né? Que é o conceito a defesa social que os fascistas utilizavam, que o Vygotsky utilizava no stalinismo, né?
Quer dizer, em nome de uma sociedade abstrata, você pode... E essa sociedade abstrata é o poder dominante ou a classe dominante, que é o caso do Brasil. Eu tinha uma questão, mas é o seguinte, o nosso companheiro aqui, Fernando Henrique Fernandes, psicólogo, ele está perguntando a seguinte coisa, quer dizer que, além do papel jurídico, do judiciário, né, devemos também pensar o papel da mídia, principalmente do jornalismo no golpe. Deixa eu começar logo com isso. Eu acho que ele levanta a questão. Olha, depois do julgamento do Lula, eu acho que o julgamento do Lula e a sua condenação e o aumento da pena, não é, encerra um capítulo, fecha um ciclo, que é mostrar que no Brasil não há poder judiciário. A Constituição foi rasgada, o Código de Processo Penal foi rasgado, o Código Penal foi rasgado. Então, não há mais lei. Nós não somos mais um Estado de Direito. O Judiciário não é mais o poder para cumprir a lei. E o Ministério Público não é mais o fiscal da lei. Então, nós não temos mais Judiciário, não temos mais Ministério Público. Isso do ponto de vista concreto. Isto tem consequências políticas profundas, que eu, se tiver tempo, eu falarei. Segundo, não há mais imprensa no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Imprensa é aquela empresa, é aquele veículo, rádio, jornal, televisão, que tem duas funções. A primeira função é informar. A informação tem que ser fundada na verdade ou na veracidade. Não há mais informação no Brasil. Qual é a segunda função da imprensa? É a opinião. E a opinião é a opinião de quem controla o veículo. No Brasil, nós temos o monopólio da imprensa, que 5 famílias capitalistas controlam o sistema de comunicação no Brasil, inclusive fazendo o controle via propriedade cruzada, que é proibida pela Constituição brasileira. O que é a propriedade cruzada do meio de comunicação? O sujeito não pode ser dono de um jornal, de uma emissora de rádio, de uma emissora de televisão. Ele escolhe. A Globo é dona de tudo. Certo? Bandeirantes tem muito. Não é? Esse bispo tem muito. Porque tem jornal, o jornal de maior circulação do Brasil é o jornal da Igreja Universal. Nem os Estados Unidos têm. Não, os Estados Unidos, se os Estados Unidos proíbem. Na verdade, quer dizer, essa propriedade cruzada, ela é um obstáculo à chamada liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, etc. Até o monopólio é combatido nos Estados Unidos e a nossa lei, a nossa Constituição tem regras de combate ao monopólio. Mas veja, mesmo assim, o jornalismo, desde quando surgiu, ele cumpria 2 funções: informa e opina. A opinião é dos que fazem o jornal, dos donos do jornal. No Brasil, lamentavelmente, nós temos um monopólio da opinião por 5 famílias capitalistas. Então, e hoje, os meios de comunicação são grandes empresas capitalistas. Portanto, seu objetivo é obter lucro e não produzir informação e produzir opinião. Eles vendem opinião e não tem informação. Então, acabou a imprensa no Brasil. Então, essa coisa de liberdade, falar de liberdade de imprensa no Brasil, isto é uma fraude. Não existe. Isto tem consequências. Mas também no Brasil, nós não temos parlamento. Por quê? Porque 2/3 dos membros do Congresso Nacional são gatunos. Ou estão a serviço da bala, não é? Do boi e não é da Bíblia, a gente chama da Bíblia, mas são aquelas igrejas que são negócios que vivem extorquindo o pobre pela televisão. Eu me dou ao trabalho de assistir em casa, a minha mulher até brinca comigo, a gente disse: pai, você como é que tu aguenta isso? Eu disse: não, eu quero a prova. Eu às vezes assisto também pela técnica oratória. Não, e a prova é dinheiro. Eu respeito, porque há igrejas evangélicas, né, que são sérias, há pastores que são sérios, né,
E a Bíblia é um livro que merece respeito. Olha, quem está falando aqui é um ateu, né? Mas não sou, faço esforço para não ser ignorante, né? Eu sei da importância da Bíblia, né? Então, a gente tem que separar. Mas não há parlamento no Brasil. E o poder executivo, que tem como política destruir os direitos sociais, as políticas públicas para os pobres e as minorias e os oprimidos, que não são minoria, como mulheres, está ocupado por uma quadrilha de assaltantes que se apropriam do dinheiro público. Ora, então, doutor, não tem mais nação. Você não tem executivo cumprindo o seu papel constitucional, parlamento cumprindo seu papel constitucional, judiciário cumprindo seu papel constitucional, Ministério Público cumprindo seu papel constitucional. Só tem a polícia que nem cumpre, porque está aqui, anunciará as chacinas. E vem este idiota deste delegado de Polícia Federal, que é o secretário, dizer, não, ninguém se apavora não, que foi planejado. Está planejado. Né? Exatamente. Não, e ele agravou mais ainda, dizendo que isso não é uma coisa só do Ceará, não, isso é internacional, é terrorismo. Quer dizer, é um idiota que anda cheio de revólver, parece o Durango Kid. Vocês são novos, não sabem quem é o Durango Kid. Mas se vocês olharem os filmes antigos, vão ver o Durango Kid. É um sujeito que usava revólver da cabeça aos pés, assim é esse secretário. E o pior é o governo do PT, é um governo cujo governador é do PT. Então veja, nós, fechando, nós não temos parlamento, não temos poder executivo, não temos judiciário, não temos Ministério Público. Isso tem consequências. Como eu não quero ser latifundiário da palavra, eu paro um pouquinho aqui para depois falar das consequências. Uma questão, certo? Na verdade, a questão que me parece, sim, motivadora da nossa conversa. Primeiro, a campanha que o PT fez, que a esquerda fez agora em relação ao julgamento de segunda instância, sim, é que era em defesa da democracia, eleição sem Lula é fraude. Me parece, quer dizer, que ela termina limitando, bom, o que vocês acham disso? Termina limitando o problema dos processos, do processo contra o Lula, a um aspecto eleitoral, né? Se vocês acham que é isso mesmo, ou tem um significado maior que tem a ver com o programa do golpe, enfim. Bom, é isso. Uma primeira questão seria essa. Qual é o significado do ponto de vista da luta de classes, né? Da luta dos trabalhadores ou dos interesses que pareciam mais ou menos conciliáveis, dos interesses dos capitalistas e dos trabalhadores durante os 12 anos, os 10 anos de governo Lula e primeiro governo Dilma, o que significa, quer dizer, o golpe e a tentativa de botar o Lula na cadeia, quer dizer, é apenas uma questão eleitoral, é uma questão conjuntural de governo, o que é o significado aí de classe disso, econômico. Como eu falei muito, eu não quero ser latifundiário, eu deixo o Nilton começar, aí depois eu vou segui-lo, né, na reflexão. Eu acho que a interdição do Lula é muito mais do que um processo eleitoral, né? Porque é um processo de interdição das instituições a qualquer tipo de demanda, mesmo reformista, mesmo no campo conciliatório, que possa vir de baixo, né? Eles não deram um golpe por acaso, eles não deram um golpe para sair no outro dia. Eles deram um golpe para definir um novo modelo de acumulativo, e esse golpe é fundamental nesse processo, né? Como é fundamental que tenhamos esse Estado policial, né? Então, a prisão do Lula, acho que ela funciona como um momento de afirmação, como o autor caracterizou muito bem aqui, de suspensão da Constituição, de suspensão completamente das garantias, dos marcos gerais do que a gente chamaria de Estado de Direito, e dizer o seguinte: se a gente pode prender o Lula, a gente pode prender o Estado, nós podemos prender o Boulos, nós podemos prender qualquer liderança do movimento democrático popular. O delegado tem uma briga com o cara que está no apartamento de cima, ele pode prender o cara. Pode prender qualquer um de nós. O juiz pode dar voz de prisão a uma funcionária que está atendendo, seguindo a fila, e ele não quer entrar na fila. O procurador se acha dono da rua e pode querer passar no sinal e mandar os outros sair do meio, se não dá voz de prisão, então tudo pode. Ainda mais quando você apela para esse pano, para esse piso, como diz o Streck, né? Essas normas indeterminadas que você pode
inseri-lo da forma que for mais conveniente, né? Quer dizer, é um completo absurdo, do ponto de vista da legalidade, você tem que ter muito controle sobre o processo de interpretação. Tudo bem, há uma adicção hermenêutica, um espaço para interpretação, mas esse espaço não é completamente indeterminado, né? E no campo penal, há um outro princípio, que é da estrita legalidade. O espaço de interpretação tem que ser menor ainda, porque está tratando a liberdade do ser humano. Né? Então, nós estamos assistindo de forma pavorosa juízes criando tipos penais, né? Que é o que está acontecendo. Né? Quer dizer, o senhor Sérgio Moro inova o campo penal como se ele tivesse legitimidade. Isso é um conceito básico. Qualquer aluno, eu dou a cadeira de direito constitucional para os meus alunos, eu digo, olha, nós vamos ver hoje aqui uma matéria de ficção. Direito constitucional, né? Porque tudo isso que vocês leem não existe mais, especialmente depois do golpe, né? Porque, na verdade, você não tem mais hoje garantia nenhuma. Um juiz que pode inovar na matéria penal, né? Que consegue fazer com que medidas repressivas, medidas de segurança prevaleçam sobre as normas do artigo 5º, que estipula os direitos. Mas, Nildo, ele não poderia fazer isso? Eu sei que você já se referiu antes à covardia e, ao mesmo tempo, à tendência conservadora do Supremo, mas ele não poderia fazer isso se... a gente tem visto resistência de juristas, né? Mas se não houvesse uma tendência hoje dominante, se não dominante, muito forte no Poder Judiciário, que se inclina para esse... Eu diria que o judiciário sempre foi assim. Agora, quando você tinha uma correlação de forças que, de certa maneira, os constrangia, eles não faziam. Porque o que nós estamos vendo agora é aquilo que os Zaffaroni chamam, você tem os empresários morais, né, que é a mídia. Então, a mídia cria uma torrente moral, criminaliza, mantendo a gente completamente nas cordas. Hoje, por exemplo, você se chamar de esquerdista, do direito penal do inimigo, né? Quer dizer, então hoje nós somos criminalizados. Então nós podemos ser presos por causa dessa energia social que está aí. Quer dizer, então qualquer pessoa pode transgredir os nossos direitos, qualquer pessoa... Eu cheguei ao ponto, não vou dizer aqui, declinar o nome, no zap da Faculdade de Direito, o professor dizia que cuidado que podia ser preso. Né? Eu até fiz a alusão, bom, quem responde ao processo não sou eu, que é o dito cujo. Quer dizer, então nós chegamos a esse ponto. Né? As pessoas acham que quem é de esquerda, quem é petista, quem os tipos perigosos, digamos assim, podem ser presos, porque não precisa mais de... Basta indícios. Olha, indício. Você não pode prender ninguém no direito penal com mais indício. Tem que ser prova fática, exaurida. Isso do ponto de vista do bom espírito da letra. Do espírito do direito penal que deve... Não é não só do espírito, como da letra. Da letra, claro. E o que ocorre hoje é exatamente a subversão disso. Quer dizer, Isso não é nem... A gente chama de subversão porque a palavra técnica é essa. Mas é um abandono disso. Olha, é como disse o Newton há pouco, não é? O Moro, como disse o tribunal que condenou o Lula, disse que o Moro poderia agir, tomar medidas excepcionais. O que é medida excepcional? É que não está na lei. Porque a situação era excepcional. Então pronto, acabou o direito. Por isso que eu digo, não tem mais, não tem mais judiciário. É o decisionismo extremo. Não tem mais judiciário. Agora deixa eu retomar a questão que você propôs. Não é? Se essa coisa do Lula, a gente está falando muito de Lula. Né? Mas veja, qual é o problema? A burguesia aceita a legalidade quando a legalidade atende a seus interesses fundamentais e protege esses interesses. Foi no Chile, no tempo do Allende. Né? Aqui no Brasil ela tolerou. Mas a permanência do PT no poder começou a incomodar os interesses de setores da burguesia. E houve 2 setores da burguesia que entraram em choque. Uns querendo continuar com o PT, achando que, dado o espírito conciliatório do Lula, era possível obter as coisas via governo Lula sem ter convulsão social. Porque tirar o Lula, tirar a Dilma, colocar o governo títere, como é este Temer, tem um problema. Pode gerar uma convulsão social.
Há muita insatisfação. 90% da população, do eleitorado, perdão, são 150 milhões de eleitorado e 210 milhões de brasileiros e brasileiras, são contra o governo Temer. 90% do eleitorado brasileiro não aceita nenhum dos candidatos dos partidos de direita, PSDB, DEM e tal, esse povo todinho. E mais de 50% aceita o Lula como presidente. Com toda a campanha. Com toda a campanha. O que fez a burguesia? A burguesia diz, nós precisamos tomar uma medida aqui. Não dá para nós resolver esse problema com eleição. Para mantermos a aparência de democracia, mantermos a eleição aparente, isto é, a eleição fraudulenta de verdade, nós precisamos tirar o Lula e o PT do caminho. Porque se nós tirarmos o Lula e o PT, só sobra nós. Então, é esse o papel. Qual é o erro nosso da esquerda majoritária, isto é, do PT, CUT, etc. E aqui eu faço crítica, que é autocrítica. Isto é, como eu fui fundador do PT, como sou filiado ao PT e continuo como partido, eu sou responsável pelas decisões da direção do partido publicamente. Não me furto a isso, mas faço a crítica. Nós apostamos tudo no eleitoralismo, achando que com eleição nós resolvemos os problemas. Não resolvemos os problemas. A história do século XX é a história do fracasso da esquerda quando apelou para o eleitoralismo, em qualquer país. Começa lá na França, em 1889, com o governo Waldeck-Rousseff, com o Mitterrand, que era um socialista, foi o primeiro ministro socialista do governo burguês. E vem até agora o PT no Brasil. Fracassamos. Quer dizer, nós não conseguiremos passar do capitalismo para o socialismo pela via pacífica eleitoral. Nem o reformismo você consegue. Até o reformismo. É verdade que o reformismo na Venezuela e o reformismo na Bolívia foram além do reformismo do Lula no Brasil, que fez a conciliação de classe. Tentou, achando que ia fazer um milagre. Isso foi tentado na França, foi tentado na Itália, foi tentado na Alemanha, na Áustria, na Hungria, no Diaba 4. Tudo fracassou. Mas nós continuamos, mesmo com esses fracassos, e mesmo com o fracasso nosso do PT, apostando no eleitoralismo. Quando você tem como estratégia para sair de um estado de exceção de um governo golpista pelo eleitoralismo, e o Lula, como é o candidato que vence todos, foi logo criminalizado, então era preciso descriminalizar o Lula. Então, essa estratégia do eleitoralismo levou para uma tática que é a tática judicial. Apostar que nós podemos resolver o problema nos tribunais. Não é? Isso que o Newton, com muita propriedade, criticou. Diz, há uma ilusão, jurista do nosso lado, achando que nós íamos resolver essa questão, o Lula seria candidato e acabava o golpe. Como se os caras estivessem brincando de dar golpe. O que tem aí interesses poderosíssimos, nacionais e internacionais, trilhões de dólares, esses caras não estão brincando. Né? Então, cometemos um erro e continuamos cometendo quando insistimos na luta eleitoralista e na estratégia judiciária, legalista, de demandar na justiça. Eu acho que, não tendo mais nação, não tendo mais judiciário, não tendo mais parlamento, não tendo mais executivo, imprensa, e não tendo mais Ministério Público Fiscal da Lei, nós estamos numa sociedade anômica. Então, o caminho é a desobediência civil. Nós temos que radicalizar o processo de luta política. Não é só ir para a rua com bandeira. Vamos para a desobediência civil, desobedecer às decisões adotadas pelo Estado. E aí nós precisamos redefinir toda a estratégia da CUT, do PT, do PCdoB, dos partidos que se dizem de esquerda. Ou então, seremos alijados do processo eleitoral, ficarão neste processo aqueles candidatos e aquela candidata para dar legitimidade, uma falsa legitimidade
da farsa eleitoral que virá com a ausência do Lula. Mas assim, a consequência seria só essa, ou com a relação disso aí, quer dizer, o alijamento das esquerdas, do ponto de vista institucional, né, com uma coisa que o Newton dizia, quer dizer, prende-se o Lula, depois ataca-se o João Castelli, o MST, Boulos do MTST. No limite, o próprio PT não poderia, quer dizer, que eu me lembro que já se, em alguns momentos, o PT é uma organização criminosa, da prisão do Lula a cassação do registro do PT. Eu creio, não só a cassação do PT, a cassação do MST, a cassação do movimento socialista que vão ser criminalizados. Né? Quer dizer, eu concordo plenamente com o que o Alto disse. Né? Acho tudo bem que nós também somos responsáveis na medida que talvez tivéssemos que ter empreendido uma luta interna, né? Mas é um fracasso também muito do que o golpe deu, foi um fracasso do campo majoritário, de uma certa estratégia, com todo o respeito e com toda a campanha que nós fazemos de defesa dele, que ele é objeto de uma ação arbitrária, que é o Zé Dirceu, né? Isso. Mas a ação do campo majoritário, que teve como general o Zé Dirceu, foi um fracasso, né? A achar que nós podíamos somar todos, né, e quebrar toda a agregação de interesses adversos que viessem contra nós. Né? Em dado momento, ele até chegou a dizer, a Globo está com a gente também porque a gente tem as verbas da publicidade. Quer dizer, isso é completamente fora, quer dizer, é não saber como funciona o Estado burguês, é não saber como é que é a sociedade brasileira, com todos os seus ranços. Ou então é não querer mudança profunda, transformação. Quem não quer transformação, pode achar que há um espaço de negociação. E há um pequeno espaço. A burguesia, quando está fraca, ela negocia com Satanás. Não é? Isso. Quanto mais com o Zé Dirceu, que não era Satanás nenhum. Eu me lembro que eu fui... É muito dócil. Eu fui, durante 2 mandatos, do Conselho da Fundação Pessoal, e convivi com ministros, né? E faz o papel lá de chato, né? Porque ele tem que fazer o papel meio esquizofrênico, defender dos ataques fora, sim, e ser crítico dentro, né? E eu dizia que é muito fácil prever isso, não precisa ser grande analista para ver isso. Eu disse, olha, se nós não enfrentarmos o latifúndio, se nós não enfrentarmos o imperialismo, se nós não enfrentarmos o judiciário... E a Rede Globo, vai ser o retorno do recalcado. Isso, e a Rede Globo, Mas veja, eu diria que além da desobediência civil, nós temos que ter um programa, né, apontando para o futuro. Por exemplo, na imprensa, nós temos que acabar com o monopólio da Rede Globo. E temos que democratizar os meios de comunicação e ter o controle social dos meios de comunicação. Poder Judiciário, lembrando aqui o Zé de Albuquerque Rocha, estudo sobre o Poder Judiciário. Tem que ter um controle externo do Poder Judiciário. Esse Conselho Nacional de Justiça é uma piada. É um conselho corporativo que está aí à prova, que é quem está sustentando a ilegalidade salarial de juiz. Até esse Bretas que tá, olha os que combatem a corrupção. Os que combatem a corrupção. O cara mora no Rio de Janeiro, trabalha no Rio de Janeiro, tem casa, a mulher dele é juíza também, e os dois recebem auxílio moradia, tendo uma norma do Conselho Nacional proibindo que casal não pode ter dupla. Você mora na mesma casa. E que já é um absurdo, porque tem auxílio livro, auxílio isso, auxílio aquilo. Não obedece a teto, né? E não paga imposto de renda sobre esse. Eles têm 37 mil de salário, vão a 118 mil com os penduricalhos, não paga imposto de renda sobre os penduricalhos. Agora, o desgraçado do assalariado paga mais imposto do que um milionário, um daqueles 6 bilionários que tem no Brasil. Então, veja. Tem que dar um freio no Ministério Público. Tem que acabar com a autonomia do Ministério Público. Tem que enquadrar a Polícia Federal e derrotar aquele projeto. A polícia tem autonomia. Nenhuma polícia pode ser outra. Tem que acabar com o monopólio da imprensa com Rede Globo. Tem que ter o controle externo do judiciário. Tem que ter o referendo revogatório do mandato presidencial, o referendo revogatório do mandato de senador, de deputado, de governador, de prefeito, de vereador. Não cumpriu, o seu eleitorado reúne, vota e bota para fora. O chamado mandato imperativo. Nós temos que ter a iniciativa popular legislativa
que possa, inclusive, fazer emenda da Constituição e que possa suspender a vigência de uma lei ou a votação de um projeto de lei no parlamento. Tem que o corpo eleitoral da nação, o cidadão eleitor, a cidadã eleitora tem que ter poder de fato, não é sensação de poder. Olha, ele tem que sentir que pode. Não, tem que sentir não. Tem que ter poder para tirar essa canalha assaltante, que está assaltando o dinheiro público, que está no parlamento, que está no executivo, e ter o controle do judiciário, inclusive com punição. Porque a maior punição que o juiz recebe é ir para a aposentadoria com salário integral, sem ter nem cumprido um tempo de serviço que eles estão querendo impor, o executivo está querendo impor ao brasileiro. Então, tem que ir fundo nessas questões. E outra coisa, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, eu costumo dizer, que é um poder inconstitucional dentro da Constituição. É o que os juristas, seus colegas, chamam de paradoxo constitucional, né? Que é o seguinte, o parágrafo 1º do artigo... o parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição diz: o poder emana do povo, será exercido diretamente ou por representantes eleitos. Esse é o principal artigo da Constituição. Estou certo? Não é certo, hermenêutica? Então é isso. Todos os outros artigos têm que se subordinar a esse princípio. Mas o artigo 2º diz: o poder judiciário é poder e não é eleito. Você não elege nem os ministros supremos. Tem que ter um mandato para os ministros do Supremo, do Superior Tribunal, dos desembargadores, um mandato curto. E não pode se reeleger uma cláusula de barreira, você passar em 10 anos sem se reeleger, de tal modo que eles sejam eleitos. Você até projeto de tramitação, mas que não sai. Pois é, então, mas aí é preciso, aí nós precisamos ir para a rua, precisamos ocupar os parlamentos, não é? Encher o saco dos tribunais. Esses direitistas não vão atrás do Gilmar, não é? Quando o Gilmar vota uma medida, aí vão no aeroporto. Não vão no aeroporto com o proletariado, não anda nem de ônibus, tem que andar de bicicleta ou de moto, porque o dinheiro já não dá. Mas veja, temos que ir, é o que eu chamo o princípio da desobediência civil. O ponto de partida é esse. Nós não podemos ficar nessa lenga-lenga de, não, uma eleição, vamos eleger o Lula, vamos não sei o quê. É claro que eleição sem Lula não é eleição, é fraude. Mas o Lula, nós não temos força hoje porque não criamos um movimento extraparlamentar e que estivesse na legalidade constitucional e não na legalidade estabelecida pelos tribunais de exceção, porque uma decisão do tribunal de exceção não vale. Aliás, nós filósofos sabemos, Tomás de Aquino disse, o tirano que não respeita os direitos do povo pode ser morto pelo povo. Ora, o cara era da igreja, era o teólogo da igreja. Né? É o direito à rebelião, o direito de derrubar o tirano. Né? Pois é, então veja, nós precisamos sair desse negócio miudinho, né? Vamos fazer vamos a Porto Alegre com Lula, vamos. Tudo isso é importante. É melhor do que ficar em casa se queixando sozinho e suportando o aumento da energia, do gás, não é? A destruição do patrimônio nacional, pegando as empresas brasileiras e dando de presente ao imperialismo. Esses caras todos devem ir para a cadeia depois. Nós vamos julgá-los com base na lei direitinho, sem tortura, não é? Para dizer, olha, vocês foram os traidores do país e vocês vão se submeter agora a um tribunal que não vai agir com vocês como vocês agiram conosco antes, não é? Torturando, ameaçando a família, não é? Passando por cima da lei e tudo. E todos esses tribunais, desde o juiz de piso até o Tribunal Superior, que é o Tribunal Constitucional, se submetendo a isso. Agora, se submetendo, vírgula. Eles estão todos juntos, eles estão concordando com isso, eles formam tudo isso. Então, nós temos que ir além do eleitoralismo e além na estratégia. Eu proponho desobediência civil. E a tática tem que ser para além dos tribunais. Se não fizermos isso, os prejuízos serão maiores. É claro que, em termos para olhar para a eleição, nós estamos no ano da eleição. Mas eu acho que tem que olhar para além. Porque se eles tiram Lula, vem uma fraude, vem um presidente que vai assumir, um Congresso que vai assumir tudo ilegítimo. Nós não vamos reconhecer isso. Agora,
Para não reconhecermos isso, é preciso ter força política para não reconhecer. Porque senão, não vai acontecer nada. E para isso nós precisamos voltar para a organização de base, né, e ver os interesses do trabalhador. Eu vou dar aqui um númerozinho para espantar. Esses juízes, esses procuradores, esses delegados, essas delegadazinhas de polícia, que pegam 120 agentes de polícia do Brasil inteiro para prender 6 professores universitários em Santa Catarina. O primeiro, o gasto de recurso. Não, o gasto de recurso, você pega 120 agentes armados de metralhadora, fuzil, não sei o quê, para ir prender 6 professores universitários cuja vida é a mais limpa. Os caras nunca frequentaram a polícia, foram à polícia para tirar a carteira de identidade, que no Brasil tem essa ficha policial que a gente tira, porque nos Estados Unidos tem carteira de identidade, aqui tem, né? Então, excetuando a ida para tirar a carteira de identidade, esses caras eram pessoas tão pacíficas, com o endereço certo, no local de trabalho. Você manda 120 agentes armados, encapuzados para prender, e pessoas que até agora não tem nada contra eles. Nada. Né? E a delegadazinha que fez isso, né, foi promovida. E aí tem a morte, né? A morte do reitor Cancelheiro. Pois é, que conduziu ao suicídio. Aquilo é um assassinato transverso, se eu posso usar essa expressão esquisita. Né? Porque ele foi assassinado, ele foi levado, né, à morte. Então, nós temos que ir além dessa luta que nós estamos fazendo. Mas eu disse que ia dar uns númerozinhos. Falam que eles estão lutando para combater a corrupção, né? Tudo bem. A Rede Globo, que é quem faz o carnaval em torno disso, contratou um economista muito renomado para fazer o levantamento do prejuízo que a corrupção deu ao Brasil. Então, o cara montou um sistema de pesquisa e resolveu pesquisar de 1970 a 2015, que dá 45 anos. Ele pesquisou, aí ele fez um recorte, ele disse, vou pesquisar aqui o superfaturamento das obras públicas do governo federal. Então, em 45 anos, ele levantou, isso foi mostrado no Fantástico, todos os números, escândalo com aquele esgoto. Né? O esgoto é da Copa do Mundo com a Globo, né? Que ela não mostra, né? Que a Globo está até o pescoço atolada naquela roubalheira da Copa do Mundo. Né? E querendo dar lição de moral ao povo brasileiro. Na Operação dos Zelotes. E na Operação... Exato. Não, e que o processo de condenação na Receita Federal desapareceu, né? Processo da Globo. Depois cobraram muito, reapareceu. Mas veja, o que o cara constatou? Que houve um superfaturamento que gerou um volume de recursos na ordem de 100 a 300 bilhões de reais. Vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos aceitar que foram desviados 300 bilhões, o máximo. Né? Bom, em 45 anos. Isso dá 6,66 bilhões por ano. Certo? É muito dinheiro? É. Agora, é dinheiro que está provocando a crise do setor público? Mas está muito longe. Por quê? Porque em 2015, o orçamento da União para gastos, né, com essas obras foi de 3 trilhões de reais. Só de 2016, 3 trilhões de reais. O custo da corrupção, 6 bilhões por ano. Só o gasto foi isso. Mas se nós tomarmos, para eu não ficar falando demais, se nós tomarmos aqui o dinheiro que foi das isenções fiscais, né, de quem tem lucro, de quem mandou o lucro para o exterior, os custos da dedução fiscal, não é? A sonegação, nós vamos ter renúncia fiscal, sonegação, isenção de imposto de renda para os ricos, nós vamos ter um total por ano de 546 bilhões de reais. Quer dizer, a verdadeira corrupção,
aquela que é praticada pelos ricões, os banqueiros, a Rede Globo, pelos 6 bilionários que tem mais riqueza do que 50% da população pobre brasileira, 546 bilhões por ano. Essa corrupção da superfaturamento, 6,6 bilhões. Então, seus trouxas que ficam esgoelando contra esses gatunos de meia tigela, batedor de carteira, esses políticos vagabundos, isso é pouco. Nós temos que ir para cima. E a Rede Globo não vai, e a Veja não vai, e o Poder Judiciário não vai, e o Ministério Público não vai, porque nem no PSDB eles foram, cara. Isso é um negócio escandaloso. Aécio, o Temer, né? O Serra. Não, o do Serra já prescreveram. Né? O Ministério Público de São Paulo segurou para deixar prescrever. Tudo combinado. Aí fica esses trouxas acreditando que esse Moro é honesto. Não vou falar do negócio da mulher do Moro lá com o Zucoloto, sei lá, né? Que o Tecla Duran denunciou, porque eu acho isso... E a história da paz. Né? Então, falar dos grandes números. O maior problema deste país não é a corrupção, é a desigualdade econômico-social. Por isso que nós temos que caminhar numa outra direção e chamar a classe média, porque, olha, quem paga mais imposto no Brasil somos nós, os assalariados, porque nós pagamos o imposto direto e indireto, nosso, dá 31%. O dos ricos dá 21%. O imposto indireto nosso dá 28%. O do rico dá 10%. Quer dizer, quando nós somos assalariados, o proletariado, e nós da classe média. Porque há 16 anos a Receita Federal não atualiza as tabelas do imposto de renda. Aí nisso o governo Lula e o governo Dilma também merece crítica, porque a classe média foi sacrificada. O governo Lula e o governo Dilma se preocuparam com justiça, com os miseráveis, que eram 50 milhões de miseráveis que o país tinha. Isso é a população da França, para você ter uma ideia do tamanho da miséria que tinha o país. Mas não podia fazer isso retirando da classe média. Por que não tirou dos ricos? Por que não fez o combate à sonegação fiscal? Por que não cortou esses privilégios fiscais? Sobre os lucros de dividendos e também, por que não... E o imposto sobre herança, das grandes fortunas, perdão. Sobre herança e das grandes fortunas, que está na Constituição, mas não foi regulamentado. Isso o governo Lula e o governo Dilma também devem, porque eles se omitiram de mexer nisso, que era um vespeiro para eles não tiveram coragem. Né? Então, nós temos que voltar a isso. Chegando ao nosso tempo aqui. Nós temos mais ou menos um tempo que a gente considera que as pessoas, enfim, o conforto do Facebook não é muito grande do ponto de vista nem visual, nem sonoro, nem... Né? Vamos, assim, a gente pode combinar de voltar depois, né? Claro, você foi dos poucos. Alguma consideração final? Falei demais, agora é o Nilton. Não, eu me sinto perfeitamente representado pelo que o Alto disse, né? E só queria endossar o seguinte: para você ser contra esse despotismo que se instaurou, não precisa nem ser socialista, comunista, marxista, coisa nenhuma, basta ser liberal consequente, que é coisa difícil nos blocos, né? Ou não ser trouxa para deixar que essa canalha meta a mão no dinheiro público que devia ser gasto em nosso favor, com segurança, com saúde, com educação, com bem-estar, né? Com moradia, etc, etc. Né? Mas o desrespeito flagrante a qualquer padrão normativo de Estado de Direito é visível, né? Se você lê um John Locke, até um Thomas Hobbes, no limite, ele autoriza a desobediência diante de um poder que é ilegítimo, né? Então, o que nós estamos vivendo agora é um completo absurdo, né? Quer dizer, é submetido ao poder de poucos que não foram eleitos, né? Gente ligada aos grandes oligarcas, aos grandes plutocratas, que estão arrebentando o país, né? Então é importante que a gente perceba que, por exemplo, esse ataque, o João mencionou isso, não é só ao Lula. As ameaças não são só aos partidos políticos de esquerda e às organizações. Ela é uma ameaça a todo mundo. Ela é uma ameaça a todo mundo que tem direitos. Ela ameaça todo mundo que tem alguma pretensão de ter sua vida minimamente organizada. É uma ameaça. Tudo que há de ruim está se instaurando, né? Abriu-se os infernos, né? Está se descendo tudo. Então, hoje, é homofobia,
o ataque, por exemplo, contra as mulheres. Misoginia hoje, nesse país, com esse governo nicho que está aí, é uma coisa absurda. Né? Como se justifica, através desse modelo da bela recatada e do lar, todo um veio reacionário em relação aos direitos das mulheres. O João começou aqui a fala lembrando da Zélia, né? Da Célia. E é importante que a gente relembre dela, que foi exatamente quem lutou pelo direito das mulheres, entre outras tantas lutas. Né? E isso também está ameaçado. As mulheres são mais de 50% do país. Então, esse conservadorismo é tão absurdo que um deputado apresentou um projeto de lei para controlar os meninos, para ele não se masturbar. Ora, mas que coisa, pai. Você não pode mais nem ir para o banheiro se masturbar. Né? Mas faz parte só esses doenças mentais. Isso já É. passa do moralismo para a doença mental. O Eduardo Braga, nosso professor, que trabalha muito essa coisa, né? Da repressão sexual, a análise filosófica disso, sem dúvida nenhuma deve estar se revirando, né? Quando viu esse projeto. O sujeito, o deputado, apresentou um projeto para proibir os jovens se masturbar, rapaz. Aliás, masturbar para essa juventude é ótimo. Vão ler o Reich na Revolução Sexual, Daniel Guérin, não é? Quer dizer, o espírito conservador, ele é tão embrutecedor, ele vai reduzindo a mente do sujeito, é uma cabeça de camarão. Aí tem que seguir a ordem do pastor, do padre, não sei o que. Conversa é essa, pai? Todos nós somos livres. Agora, livres e cada um responsável por aquilo que acredita e faz. Né? Mas peraí, reprimir os jovens, né, a esse nível, né? Mas é um negócio escandaloso. E aí é que dá a grande armadilha do golpe hoje. Isso. É que o moralismo está canibalizando tudo. Canibaliza o direito, canibaliza a política. Os costumes, o comportamento. Só o dado, quer dizer... A cultura, com a censura, as exposições aos livros, aos filmes. Né? Como o golpe que se dá no plano institucional foi inseparável, ele é sempre inseparável, digamos assim, de um movimento social, de uma força social conservadora, né? De 16 para 17, aumentou em 30% o assassinato de homossexuais, transgêneros, etc, etc. Quer dizer, se liberou um discurso social, agora sem qualquer peia, nem qualquer constrangimento, né? Em que a violência, a passagem ao ato está completamente, né, desenvolvido, dado. E se desenvolve uma grosseria até na linguagem. Eu, às vezes, vou olhar Facebook, não sei o quê. Rapaz, a grosseria com que as pessoas se dirigem às outras, em particular os homens falando, escrevendo sobre mulheres, sobre homossexual, é um negócio grotesco, sabe? Isso. É nauseante. É como se eles estivessem, vamos dizer, regurgitando, né, o lixo, o que há de pior no subterrâneo do capitalismo, cara. Né? Voltando à ideologia da raça e do sangue do século XI, lá na Europa Ocidental. Quer dizer, todo esse processo, essa luta civilizatória que houve... É um livro que eu lembro de dizer que nós assimilássemos o legado da burguesia das boas maneiras. Né? Milton, muito obrigado. Mestre Alto, muito obrigado. E obrigado a vocês.